Somos o canal Fique por Dentro. Não esquece de deixar o seu like. Sem papo furado, vamos para o vídeo. Seguimos em meio à pandemia, com muitos novos casos de Covid-19, variantes como a Omicron e um grande número de dúvidas. Com isso, questionamentos infundados aparecem todos os dias devido a uma enxurrada de informações sem procedência e, via de consequência, sem a devida análise e reflexão científica. No que se refere ao tema vacinas, morte súbita e atletas, os dados mostram que a Covid-19 causa miocardite em 1 a 3% de atletas. Já a vacina causa miocardite, na maioria das vezes de forma leve, 0,0024% das pessoas. Portanto, a vacina causa poucos casos, previne morte e evita a doença que causa uma grande quantidade de casos e sequelas. Além disso, não houve um aumento de mortes súbitas de atletas após a vacina, nem a comprovação de relação entre a vacina e qualquer um dos casos de mortes súbitas em atletas. Como esclareceu o informe da Sociedade de Medicina do Exercício e Esporte sobre eventos de morte súbita e atletas vacinados contra a Covid-19, de 8 de janeiro de 2022. Por outro lado, o que sabemos é que há uma queda na taxa de mortalidade geral por Covid-19 após a vacinação. E mesmo nas pessoas infectadas, os números apontam para um desfecho de morte menor que no início da pandemia, ou seja, as pessoas estão morrendo menos em razão da Covid-19. Diante de muitas notícias que chegam no smartphone sobre atletas sofrendo morte súbita, podemos ter falsas impressões e acabar difundindo informação falsa ou duvidosa. Isso impacta até na população leiga e nos próprios profissionais da saúde. Antes de compartilhar ou opinar de forma científica sobre qualquer assunto, é necessário ter em mente que toda a nossa verdade, que pode mudar ou ser questionada, deve estar baseada em evidências, ou seja, estudos científicos. Apenas achar ou inventar, sem base científica, não é sinal de boa conduta. Além disso, na leitura dessas evidências ou artigos científicos para fins comparativos, é imprescindível compreender as amostras e técnicas metodológicas utilizadas. Os estudos considerados de boa qualidade obedecem a padrões rigorosos de metodologia, que incluem o tipo de pesquisa, a população estudada, sexo, comparação, análise entre grupos e etc. Sendo assim, antes de emitir qualquer opinião, é preciso estudar. Com relação ao comprometimento cardíaco provocado pela Covid-19, por exemplo, esta hipótese já foi testada por diversos cientistas e vem sendo confirmada por meio das evidências. O estudo britânico, Coronavirus Disease 2019, Cardiac Complications and Considerations for Returning to Sports Participation, e o estudo alemão 3D Virtual, Histopathology of Cardiac Tissue from COVID-19 Patients Based on Phase Contrast X-ray Tomography, apresentam relevantes achados sobre as alterações microvasculares e endoteliais que a infecção por Covid-19 causa no músculo cardíaco e nos vasos sistêmicos. Segundo esses estudos, a Covid-19 promove um maior risco de miocardite e alterações em eletrocardiograma, ecocardiograma e ressonância miocárdica. Então, é possível afirmar, por ora, que a infecção por coronavírus é um fator de risco para morte súbita e alterações tromboembólicas, pois está bem documentado na literatura científica. Uma questão importante é a zona cinzenta de atletas sintomáticos ou oligossintomáticos com sintomas leves, onde ainda não há estudos sobre alteração cardíaca. Porém, diante do estudo alemão, devemos estar atentos a qualquer mudança e alteração clínica. Nesse sentido, a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em seus posicionamentos tornados públicos, deixam clara a necessidade de avaliação médica pré-participação no retorno às atividades esportivas, principalmente as atividades físicas mais vigorosas. Essa conduta não está no sentido de criar impedimento à atividade física, que é de fundamental importância ser mantida, pois modula positivamente a resposta imune, prolonga a resposta contra a vacina, como comprovado em estudo da USP, e beneficia no combate à saúde cardiovascular. Mas é mais seguro fazer a avaliação clínico-cardiológica e tentar prevenir desfechos fatais.